Olá, pessoal. Hoje nós vamos para mais uma reflexão e hoje nós vamos trazer um estudo para vocês em um texto muito conhecido, lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11, né? Nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre a tentação do Senhor no deserto e nós vamos aprender algumas lições sobre a nossa conduta, a nossa vida aqui sobre a face da terra, certo? Para isso, nós vamos começar lendo, né? Que diz assim, ó, então foi conduzido Jesus Cristo pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o objetivo do Espírito Santo conduzir Jesus até o deserto é para um objetivo, que ele fosse tentado. Mas significa que todos os desertos que eu sou levado é para ser tentado? Não necessariamente, certo? Mas nesse caso aqui específico foi. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, isso tem um significado bíblico. Esses 40 dias e esses 40 noites são um número que aparece muito. Ele teve fome, ou seja, ele foi vencido pela fome. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, aproveitando-se desse momento de vulnerabilidade da carne, porque a carne precisava ser satisfeita neste momento, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ou seja, não havia pães. Mas tu não és o filho de Deus. Tu não tens o poder que é concedido pelo próprio Pai. Então, vai lá, transforma estas pedras em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, vencendo ali o inimigo no ambiente de quê? Da palavra, né? Então o inimigo mandou uma palavra e ele mandou outra, certo? Em seguida, o diabo agora, certo? No primeiro momento quem conduziu foi o espírito, agora quem conduz é o diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa, né? Ou seja, Jerusalém, para quem tem dúvida, e colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, o ponto mais alto, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, ou seja, dá-me prova que tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Ou seja, se tu és o filho de Deus, te lança daqui. Porque a palavra que você vem cumprir, ela disse que dará ordem aos seus anjos, eles vão lá te segurar, eles vão lá te sustentar, não permite que nada aconteça. E disse-lhe Jesus, em uma outra parte, está escrito também assim: Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não se coloque em risco, não se coloque em perigo por vontade própria. De novo, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Tirou do pináculo do templo, agora levou-lhe para o monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E não somente isso, mostrou a glória, a pomposidade, as luzes incandescentes, né, dele. E disse: Tudo isto te darei se prostrados me adorares. Ou seja, nesse momento, né, ele não diz está escrito. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas isso não está escrito na Bíblia.
Mas Jesus manda de novo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Isso que você disse não está escrito, mas está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa. Por quê? Porque ele já tinha experimentado Jesus em 3 campos, que é o que nós vamos estar meditando, que nós vamos estar estudando, certo? Os 3 campos que o ser humano é tentado. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos depois de Jesus ter sido tentado, e depois de Jesus ter sido tentado e vencido, chegaram os anjos e os anjos o serviam, certo? Então, esse texto ele é muito interessante porque nós temos o primeiro cenário, né? O primeiro cenário é Jesus no deserto, Jesus sente fome, em volta dele só havia pedras. Então o diabo aparece nesse momento, né, e diz para ele: manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, naquele momento, Jesus se encontrava com uma primeira necessidade. A primeira necessidade que todo ser humano enfrenta, independente se ele seja rico ou seja pobre, seja homem ou mulher, independente da sua condição, é a luta pela sobrevivência da carne, né? Quando nós nascemos neste mundo, quando nós chegamos a este mundo, qual é a nossa primeira necessidade? É a nutrição. Ninguém pensa em ser rico, ninguém pensa em ser famoso, nada disso está no horizonte. A única necessidade desse indivíduo é a sobrevivência. Por isso que no ventre materno, a mãe é a responsável por nutrir este ser humano que está sendo gerado. E depois que ele nasce, a nutrição é o único objetivo dele. Por isso que ele chora, né? Esperando ali ser alimentado. Ou seja, nesse primeiro momento, qual é o objetivo? É a alimentação, é a proteção, é o carinho, é a segurança, ou seja, é o primeiro elemento de sobrevivência. Não somente daquele indivíduo que nasceu, mas na escala da vida, a primeiro degrau que todo mundo tenta superar é a sobrevivência, né? Todo mundo luta, batalha todos os dias para que a alimentação, a comida do dia a dia, não seja mais um peso. É tanto que quando você olha o cenário econômico das famílias, a maior parte da renda do brasileiro é gasta com o quê? Com alimentação. Enquanto aqueles que têm maior poder aquisitivo, a alimentação é um gasto quase insignificante, porque ele já pulou dessa etapa. Então, nesse primeiro estado está a sobrevivência, está você lutar pelo pão de cada dia. Tanto quando novinho, que o seu único objetivo é sustentar, é conseguir a alimentação, assim também como nos estágios da vida. O primeiro objetivo é a subsistência. Por isso, emprego, por isso, salário, por isso, a casa e por isso, a busca da estabilidade financeira. O que é estabilidade financeira? É quando você consegue vencer essa primeira etapa, que é vencer a subsistência. E o inimigo ali ele está oferecendo um caminho, está oferecendo uma alternativa, ou seja, para que ele pule etapas, que ele não fosse submetido àquele estágio de se batalhar, de lutar pela sua sobrevivência. Ou seja, que ele vencesse aquilo de forma rápida, transformando aquilo em pão, não permitindo que ele experimentasse aquela etapa. Aí o Senhor diz e vem, olha, não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, alimentar a minha carne, eu não estou negando que é importante. Lutar pela minha sobrevivência, eu não estou negando que é importante. Mas eu não posso cortar etapas, né? Eu não posso. Eu não posso cortar etapa, né? Porque existe algo muito maior, existe algo muito mais importante que eu preciso ter na minha vida, que é o Senhor, que é obedecer a sua palavra acima de qualquer circunstância. Por quê? Porque uma pessoa pode ter muito dinheiro, né? Pode ter muito dinheiro e ainda assim ela ser uma morta espiritual. Ou seja, ela venceu a etapa de lutar pela subsistência, mas o seu espírito se encontra morto espiritual. E o Senhor diz: não, primeiro é importante eu alimentar o meu espírito, e somente no segundo momento eu alimentar a minha carne. A minha carne ela precisa ser alimentada, mas contanto que o meu espírito possa ser alimentado primeiro, porque ele é muito mais importante do que a sobrevivência da minha carne. Da mesma indo agora na escala da vida, na escala da existência. Nós precisamos lutar todos os dias pela nossa sobrevivência. A primeira etapa que todo ser humano luta na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, é chegar ao momento em que a alimentação que você proporciona para a sua casa, para a sua família, não seja um peso, né? Que é o que acontece com a maioria das famílias brasileiras, mais de 80% dos seus recursos são consumidos com alimentação. O Senhor é que Ele não está negando a importância de você lutar pela sua sobrevivência, mas contanto que primeiro esteja alimentado o espírito. Como você deve ter prestado atenção na nossa lição, não para somente por aí. Lutar pela sobrevivência. Ao vencer a sobrevivência, né, ali o Senhor consegue resistir. É interessante que o Espírito Santo leva o Senhor para o deserto, mas quem vai transportar o Senhor para o pináculo do templo é o próprio inimigo, né? E o inimigo ele faz algo muito interessante, ou seja, aqueles que conseguiram viver, que conseguiram vencer a luta pela sobrevivência, eles vão ser submetidos agora a um novo desafio, né? Ou seja, Satanás ele muda a estratégia, né? Ou seja, o que ele traz agora? Ele não está mais no âmbito da luta pela sobrevivência. Você que já venceu a sobrevivência, agora ele leva Jesus para o pináculo do templo, simbolizando o quê? A aventura, simbolizando o que? Você precisa provar algo. Você agora precisa viver perigosamente. Ou seja, você agora que venceu a sobrevivência, você precisa dar vazões às suas emoções. Coisa que você não conseguia fazer quando você estava lutando ali pela sua sobrevivência, né? Ou seja, agora é o ambiente da adrenalina, agora é o ambiente das emoções fortes, agora é o momento em que você vai mostrar que você é capaz, este é o momento em que você desafia os limites, esse é o momento em que você agora busca agora impressionar os outros, né? Ou seja, você ganha dentro de você um sentimento de invulnerabilidade, né? Você não se sente mais vulnerável, você se sente agora autoconfiança, né? Ou seja, você sente dentro de si como se fosse uma autossuficiência porque você venceu a sobrevivência, que é a primeira etapa. E nesse momento você começa a atentar a Deus, você começa a jogar com a vida, você começa agora a se colocar em risco como se você estivesse numa posição onde nada mais te atinge. Que parece muito o ciclo da vida, né? Quando a criança ela vence a subsistência e ela vai ali para a sua fase de adolescência e até mesmo ali a jovem e adulta, muitos deles migram para este cenário, eles vão para este mundo, que é o mundo do desafio,
que é o mundo da autossuficiência, né? O mundo ali de se colocar em risco. Mas mesmo nesse ambiente, Jesus vai mais uma vez usar a palavra, chamar mais uma vez a atenção da importância de estar em todas as etapas da vida submetido à palavra de Deus, onde ele vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ter o Senhor me segurando, ter o Senhor me guardando, ter o Senhor na minha vida, ter essa sensação de autossuficiência, não pode gerar em mim irresponsabilidade, não pode gerar em mim imprudência, não pode gerar em mim falta de obediência, porque eu venci a primeira etapa, que a primeira etapa é da subsistência, né? Então o Senhor ele é colocado neste cenário, onde o diabo diz: pula, se joga, que os anjos virão e te sustentarão e te guardarão. Ele diz: não, mas a palavra não diz isso, somente isso. A palavra diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ao longo da vida nós somos submetidos a provações, nós somos submetidos a situações, mas não é porque eu vou ter que passar muitas vezes por ela que eu vou ter um sentimento de responsabilidade, de desobediência, de imprudência e de andar me arriscando, né? Confiando na minha autossuficiência, confiando na minha segurança. Não, nada vai me acontecer, segue a vida que tudo vai dar certo. E o Senhor vence essa etapa, mas não para por aí. Vem a terceira etapa. Vem a etapa, uma das etapas mais dolorosas, uma das etapas mais difíceis de vencer, porque o Senhor venceu a luta pela sobrevivência, venceu a luta pela autossuficiência e se colocar em risco, e agora o inimigo vai transportar o Senhor para um outro cenário, que é um cenário que poucos conseguem chegar, que o inimigo oferece para muitos, porque muitos são abatidos na luta pela subsistência. Muitos são abatidos no momento de autossuficiência e de autossegurança. E nós temos um grupo que chega no estágio mais alto, né, conseguiram vencer as outras etapas e chegam ao último teste, ao último experimento, que é quando o diabo chega, transporta para o monte e ele vai oferecer para Cristo algo que não está na Bíblia. Ele diz: olha, todos esses reinos que estás vendo, toda a glória que estás vendo, tudo isso eu te dou se me adorares. Ou seja, o que estava dizendo? Se me adorar, se me prostrar, eu te dou poder, eu te dou influência, eu te dou riqueza, eu te dou fama, eu te dou reconhecimento. Ou seja, eu consigo satisfazer os teus objetivos da vida, que é o quê? Que é ser dominador, que é ser admirado, que é ser lembrado. Ou seja, você vai chegar no topo, você vai conseguir chegar aonde todo ser humano sonha chegar, mas muitos param na subsistência, muitos param na autossegurança e na autossuficiência, são poucos os que chegam aqui. E eu estou te dando esta oportunidade. Eu vou te dar o poder, vou te dar a influência, vou te dar a riqueza, vou te dar a fama, vou te dar o reconhecimento. Você vai se tornar dominador, você vai ser admirado, você vai ser lembrado. Tudo isso te dou, mas com uma condição: se você me adorar. Ou seja, se você renegar tudo que você venceu para trás, porque você venceu a subsistência me colocando em primeiro lugar, você venceu a autossuficiência colocando ainda o Senhor em primeiro lugar. Mas agora eu te darei tudo, te apresentarei tudo, se prostrados me adorar. E o Senhor vai mais uma vez ali e vence ele na palavra, dizendo: somente ao Senhor eu posso adorar e somente diante dele eu posso me prostrar. Né? Ou seja, ele usa a palavra
quando o inimigo ofereceu tudo isto sem um fundo, sem uma base na palavra. Ou seja, eu coloquei aqui, nós temos a progressão, né? O primeiro estágio é a subsistência, que é a fome, né? Onde esse indivíduo busca viver, manter a sua carne viva. Depois a sua segurança, né? A sua autossuficiência, que é o sobreviver. E a última etapa, que é o dominar, né? Que é o que o ser humano busca na sua última etapa, que é dominar, né? E nesse momento, ao vencer o inimigo na palavra, ali os anjos vêm e os anjos agora o alimentam, né? Trazendo para nós uma conclusão muito forte, né? Satanás ofereceu justamente as três coisas que o ser humano busca em diferentes etapas da vida: o pão, que é a alimentação e manutenção da carne. Segundo, a emoção, que está muito caracterizado no pináculo do tempo. E o último estágio é o poder. Então, pão, emoção e poder. A pergunta que eu faço é: em que estágio você está? Do pão, da emoção e do poder? E nesse estágio que você se encontra no estágio do pão, da emoção ou do poder? E se você se encontra nesse estágio, como que você está sendo regido? Pelo que o mundo lhe oferece ou por aquilo que Cristo tem para te oferecer? Porque o pão sustenta o corpo, o risco alimenta o ego e o poder seduz o coração, não o coração físico, porque o coração físico é um músculo e influência nenhuma ele tem, mas o coração como centro da alma, como centro das emoções, como centro da essência daquilo que significa estar vivo, estar presente neste mundo. Porque como um contraponto para este pão que sustenta o corpo, ao risco que alimenta o ego e o poder que seduz o coração, o Senhor fecha mostrando que somente em Deus nós somos plenamente satisfeitos em todos os nossos objetivos da vida. Que o pão não é suficiente para me satisfazer, que o risco não é suficiente para me satisfazer e nem o poder. A satisfação do ser humano se encontra plenamente somente em Cristo. Então, em qual etapa você está? Do pão, do risco ou do poder? Certamente todo ser humano sobre a face da Terra ele está em uma dessas caixas, ou está na primeira etapa, na segunda ou na terceira. E isso às vezes pode variar, né? Nós podemos ter um jovem que já está lutando por poder, ou seja, ele já passou do pão, já passou muitas vezes do risco e já está lutando por poder. E às vezes é um idoso que passou pelo pão, passou pelo risco e agora está vivendo na caixa do poder, da busca pelo poder, de dominar. Então, em todas as etapas da vida, coloque Deus em primeiro lugar, porque somente Ele pode nos satisfazer plenamente, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o próximo vídeo aqui do canal.